Oi, meu nome é Carlota, eu sou formada em audiovisual pelo Senac e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória no cinema e um pouco sobre, mais especificamente, sobre um estudo que eu realizei na faculdade sobre coletivos de audiovisual. Quanto mais tu fazer cinema, mais você aprende, que é exatamente um cinema de autor. O cinema de autor você tem que botar a mão ali na argila mesmo. Fiz uma iniciação científica onde eu estudei o coletivo Tela Suja. O motivo da minha investigação tem muito a ver com a forma como os coletivos trabalham. Eu especificamente estudei o Tela Suja, mas eu entrei em contato com outros coletivos e isso me fez ver algumas semelhanças, algumas diferenças entre os coletivos, a forma como eles funcionam, mas que existe uma característica muito específica entre a forma como a gente aprende a trabalhar cinema, que tem como referência o mercado atual que a gente trabalha, como os coletivos eles se organizam de uma outra forma para realizar os filmes de audiovisual. Eu vou começar falando um pouco sobre o que eu observei nessa pesquisa com relação o que eu observei, o que eu vivi na faculdade, da forma, do modelo como a gente aprende a fazer cinema atualmente. E muita coisa está pautada na hierarquia de valor das funções de uma produção. Quando você vai fazer um orçamento para um filme, por exemplo, você observa que algumas funções recebem muito mais do que outras, mesmo um trabalho audiovisual sendo uma criação coletiva, querendo ou não. Cinema ele é uma fazer um filme é uma atividade coletiva, porque a maioria dos filmes que são feitos, eles são feitos com mais de uma pessoa, com um grupo de pessoas, e cada uma dessas pessoas encabeçando algumas funções e criando um filme em conjunto. A pesquisa partiu da leitura de um artigo do César Milhorim sobre um cinema pós-industrial, e ele conta um pouco sobre essa transição da era industrial para a era pós-industrial e como as relações de trabalho também mudaram nessa transição, principalmente dentro do cinema. O que antes era uma linha de produção, onde as pessoas se dividem nas suas funções e realizam apenas aquilo que estão designadas a fazer, sem necessariamente entrar em contato com o resultado, acaba pluralizando na era pós-industrial, acaba mudando o foco do valor do trabalho. Na era pós-industrial, o que ele conta é que o indivíduo passa a ser valorizado, o indivíduo passa a ter um valor na produção, não só a sua função, não só a sua mão de obra, mas a pessoa por trás da função. Né? Isso num contexto onde há um avanço tecnológico muito amplo, onde o acesso à informação começa a se tornar mais acessível, onde há, e consequentemente há o surgimento de coletivos de audiovisual, que se dá muito por essa formação de pessoas que não necessariamente são pessoas formadas em alguma função específica, mas que participam da realização de um filme em coletivo, participam da realização do filme em conjunto por uma vontade de querer fazer filmes ou por uma vontade de fazer essa arte. Entretanto, ainda no mercado que a gente conhece, as funções elas continuam sendo um tanto segmentadas. As pessoas por trás das suas funções não necessariamente são valorizadas as suas propostas criativas, não são tão valorizadas as suas propostas subjetivas para o projeto. Muitas vezes a gente vê que a parte criativa do projeto acaba ficando nas mãos de quem vai dirigir o filme, de quem vai escrever o roteiro, e pouco nas mãos de quem está fazendo outras funções, como o som e como a foto. Na faculdade, claro que existem as visões de som, visões de direção, visões de fotografia, visões de cada uma das áreas, de montagem, direção de arte, para que a gente trabalhe esse lugar criativo dentro de cada uma das nossas áreas. Mas muito do que a gente observa no mercado, muito do que a gente observa nas nossas relações de trabalho, é que existe uma valorização ainda
de quem está encabeçando a direção, de quem está encabeçando esse lugar um pouco... que acaba entrando num lugar mais autoral até, da realização de um filme. Um dos lugares onde os coletivos de audiovisual são sempre colocados é como se fossem amadores, como se fossem pessoas amadoras realizando filmes, como se fossem pessoas menos profissionais de alguma forma, realizando obras audiovisuais. E há um julgamento de quem já está em um lugar muito consolidado sobre as pessoas que estão em coletivos, sobre os coletivos de audiovisual, como se estes estivessem fazendo filmes de uma maneira amadora, de uma maneira com pouco conhecimento sobre o que estão fazendo, com pouca propriedade sobre o que estão fazendo. Em entrevista com o coletivo para pesquisa, com o coletivo Tela Suja, me foi dito que muitas vezes eles não passaram em editais para a realização de filme por estabelecerem um orçamento onde todas as pessoas da produção receberiam igual, receberiam o mesmo valor. Taxaram eles como se eles estivessem sendo antiprofissionais, como se eles estivessem sendo amadores, como se eles não soubessem o que eles estão fazendo. Mas a ideia justamente é valorizar todas as funções, é valorizar todas as áreas do audiovisual de uma forma consciente. É uma proposta do coletivo mesmo, que todas as pessoas recebam o mesmo pelo trabalho, afinal, todas as pessoas estão trabalhando em comum para conseguir um filme final, para realizarem uma obra em conjunto no final. E é importante desmistificar um pouco essa ideia de que um fazer cinema diferente está relacionado com o amadorismo. Não seguir as regras de como funciona no mercado, de como é aprendido nas universidades, não necessariamente significa amadorismo, mas é uma proposta política nesse fazer cinematográfico, uma proposta muito consciente de escolha para que todas as áreas envolvidas na produção do filme sejam valorizadas. Outra coisa que eu acabei me deparando muito na pesquisa é com a ideia de que os coletivos não são tão organizados, não tem essa fronteira, não tem esse limite entre funções, como se todas as pessoas fizessem tudo ao mesmo tempo numa produção de filme, ou como se a pessoa que faz som ao mesmo tempo pode fazer foto. E sim, uma pessoa que faz som, ela pode fazer foto, mas não necessariamente isso acontece dentro de um mesmo projeto de audiovisual, né? Dentro de um mesmo projeto de filme. A proposta de um coletivo é justamente não te colocar numa caixinha, numa única função para o resto de todas as produções que o coletivo fizer. Abrir esse espaço para que você tenha a possibilidade de experimentar outras áreas também. A pessoa se sentir à vontade de trabalhar com outras coisas dentro do coletivo, claro. E tudo parte de uma conversa, tudo parte dessa comunicação interna que as pessoas fazem dentro do coletivo. Algo muito característico dentro dos coletivos de audiovisual é justamente essa comunicação, esse diálogo que acontece entre as pessoas presentes do grupo, para que seja possível entrar de acordo como que tal projeto vai funcionar, como que quem vai encabeçar qual função, quem vai trazer uma ideia. E isso é uma coisa, essa autoria de quem traz uma ideia para fazer o filme não necessariamente é propriedade de uma única pessoa do coletivo. Uma ideia ela pode surgir de várias formas, uma ideia pode surgir de vários lugares, pode surgir de várias pessoas presentes no coletivo. E a proposta é justamente conseguir trabalhar essa ideia em conjunto, mesmo que ela tenha surgido de uma única pessoa. E essa ideia que surgiu dessa pessoa não deixa de ser a ideia da pessoa. Ela continua sendo a pessoa que trouxe, que propôs o projeto. Mas não necessariamente quem trouxe a ideia vai querer dirigir. Às vezes a pessoa que propôs a ideia não quer fazer fotografia, quer fazer som, quer fazer edição. O projeto final ele é assinado como coletivo, ele é assinado com o nome do coletivo, não necessariamente com o diretor ou a diretora que realizou a obra, né? O que é muito comum de se ver essa coisa autoral de quem dirigiu é o dono do filme, de quando passa em festivais, as pessoas que vão para os festivais, que vão se apresentar, normalmente são lugares reservados ao produtor e ao diretor,
e pouco ao restante das pessoas da produção. Ainda, né, nessa ideia de que o diretor, ele é a cabeça, o grande representante do, do filme. E os coletivos, eles vêm para justamente dizer que, na verdade, todas as pessoas representam o filme por igual, né? Representam o filme porque participaram dessa realização desse filme. Por ser um trabalho independente, os coletivos de audiovisual, eles normalmente têm poucos recursos financeiros para realizarem as suas obras. Muitas vezes eles saem dos bolsos de quem já está no coletivo, dos participantes, dos integrantes do coletivo, ou de contribuições voluntárias de pessoas que conhecem e querem financiar o filme. Mas é um lugar onde há pouco patrocínio, há pouco envolvimento de patrocinadores para a realização do filme. Por conta disso, a maioria dos integrantes dos coletivos, eles não têm o coletivo como renda, não tem nem como renda ou nem como renda principal, né? Então, porque coletivos eventualmente podem conseguir uma renda através dos filmes, através das exibições dos filmes em festivais e premiações, mas não necessariamente é uma renda principal. Então parte de um outro lugar, né? Então parte de um lugar onde todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas dos coletivos, tem um outro trabalho, que é a renda principal, que é a renda fixa. E isso é um desafio a mais na realização do filme dentro de um coletivo de audiovisual, porque são muitas agendas que têm que ser conciliadas, tem que ter muita compreensão com relação à realidade do outro. E por isso que a comunicação volta a ser muito importante, porque é preciso estar atento a quem participa quem está interagindo com o coletivo, quem é integrante do coletivo, reconhecer as diversas realidades presentes ali e reconhecer que são diversos pontos de vista, que são diversas formas de trabalhar, diversas disponibilidades e muitas vezes rolam discussões, muitas vezes para melhorar o trabalho dentro do coletivo, mas os debates eles são sempre presentes, é sempre necessário realizar essa comunicação e realizar essa organização interna. Até porque, para realizar um filme, justamente por não ter um orçamento já muito vasto, não ter muitos recursos financeiros, é preciso que, para a gravação de um filme, as coisas sejam muito bem orquestradas, sejam muito bem planejadas, para que na hora não se perca tempo com aluguel dos equipamentos. Muitas vezes é necessário alugar equipamentos para realizar as obras audiovisuais, e não é sempre que há recursos suficientes para alugar o equipamento pelo tempo que gostaria. Às vezes é simplesmente pelo tempo que é possível, porque o dinheiro é possível pagar, né? E nesse caso, o tempo ele vira dinheiro, e então o coletivo, ele, por mais que ele seja taxado de um lugar muito desorganizado, onde as funções se atravessam, onde não há um limite, é quando isso cai por terra, porque na verdade os coletivos eles precisam de muita organização, eles precisam de muito planejamento, precisam de muita conversa para que na hora da gravação tudo seja feito de uma forma muito bem orquestrada, muito bem planejada e executada, porque qualquer prejuízo é um grande prejuízo em qualquer realização cinematográfica, mas dentro de um coletivo principalmente. Na pesquisa da iniciação científica, eu entrei também um tanto no mérito da estética que é impressa na obra, porque no final das contas, por ter por ter recursos diferentes, por serem pessoas diferentes, subjetividades diferentes, participando em coletivo. Cada coletivo tem a sua característica, cada pessoa tem a sua característica, e é muito possível ver isso impresso nas obras audiovisuais. Então é uma diversidade muito grande que você encontra nessas realizações. E o Brasil ele é cheio dessas produções. Ele é cheio dessas produções independentes, dessas realizações de cinema independentes, de diretores, diretoras, de técnicos de todas as áreas do audiovisual que se colocam na tela, que se colocam no filme e de formas muito plurais. E essa variedade, essa multiplicidade de estéticas e de representatividades dentro dos cinemas é algo que é muito difícil ver nos circuitos mais comerciais, nos circuitos mais comerciais de cinema. Muitas vezes você encontra todas essas obras audiovisuais
em circuitos mais independentes, em produções independentes mesmo, em exibições independentes, em cineclubes, em distribuidoras independentes. É importante a gente conhecer quais são essas distribuidoras, quais são esses coletivos, quais são esses cineclubes, apoiar, porque é uma das produções que mais crescem hoje em dia, uma das produções que mais realizam, que mais produzem mesmo hoje em dia. É um dado, né, que é muito importante, porque até mesmo nas universidades nós temos uma grande produção de audiovisual e que ela vai para circuitos que muitas vezes não abrem espaço desse fazer recente, né, desse fazer dos recém-formados, né, das pessoas que estão se formando no audiovisual, né? E para as que já se formaram e que trabalham em coletivos de uma forma independente, acabam fechando as portas por tratarem como se fosse um amadorismo, por não terem uma estética dita profissional do mercado que a gente conhece, por terem outros tipos de estética, por terem outras formas de realização que não necessariamente estão circulando pelas salas de cinema. O meu objetivo aqui era falar um pouco sobre essa pesquisa, não colocando um mérito de melhor ou pior em qualquer produção audiovisual. Eu não acho que tem como colocar como melhor ou pior uma produção. Muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, a gente faz com os recursos que a gente tem, principalmente estudantes, principalmente pessoas recém-formadas, principalmente amantes da área. A ideia aqui não é entrar num mérito, mas questionar um pouco, entrar nesse lugar do questionamento sobre o fazer audiovisual, né? Com quem a gente está fazendo, como estão nos tratando, se estamos nos colocando, se estamos nos sentindo representados por aquilo que estamos fazendo. Eu acho que é muito importante a gente entrar nesse lugar, porque já vi muitas vezes colegas acabarem caindo em lugares que acabam não valorizando o trabalho e acabam trabalhando como uma mão de obra excessiva e exploradora mesmo, né? Realizar cinema é algo muito bom, mas ao mesmo tempo, dependendo do lugar de onde você tá e dependendo com quem você está trabalhando, pode se tornar um lugar muito cruel também. Eu acho que, como realizadores de cinema, como participantes desse meio artístico, a gente tem que se colocar mesmo e identificar com quem que a gente gostaria de trabalhar, identificar os lugares com quem, onde a gente está trabalhando e se colocar sempre em questão também. É uma responsabilidade muito grande fazer cinema e eu acho que os coletivos de audiovisual, eles trazem muito essa autorreflexão sobre o fazer cinema, sobre a forma de trabalhar cinema. A minha proposta aqui, além de apresentar a minha pesquisa, um pouco do que eu fiz na faculdade, foi de trazer essa reflexão sobre a forma como a gente se envolve com o trabalho audiovisual e que existem muitos meios que podem ser muito abusivos e exploradores e que é importante a gente identificar quais são esses lugares, né? E se colocar também. E reconhecer quando a gente não está sendo valorizado, quando a nossa subjetividade não está sendo respeitada, não está sendo reconhecida. É muito importante a gente se colocar também num lugar de autocrítica. O cinema, ele é uma arte que, por vezes, pode ser muito cruel e invasiva, dependendo do projeto, dependendo da forma como ela é feita. E a escuta, ela não está só com quem a gente trabalha internamente no coletivo, mas com quem a gente vai acabar interagindo na realização da obra. Me vem muito essa coisa de dar a palavra, que muitas vezes as pessoas colocam, que o cinema ele dá voz ele permite que uma pessoa fala, e não é muito nesse lugar. A gente tem uma ferramenta que proporciona uma ampliação, mas a voz já existe. A gente não dá voz a ninguém, a gente não dá permissão para ninguém falar, a gente tem esse poder de ampliar essa escuta, de ouvir e de possibilitar que essa voz que já existe, que já é muito potente, seja escutada, né? Então eu gosto de olhar o audiovisual mais nessa ótica da ampliação do que a gente já está fazendo, dessa ampliação dessa ideia que a gente quer compartilhar, dessa pessoa que estamos entrevistando, ampliar o acesso a essas diversas individualidades que estão realizando o filme com a gente. Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Foi a primeira vez que eu participei disso, falando um pouco sobre o meu trabalho, falando um pouco sobre a minha perspectiva do audiovisual. E eu gostei muito de ter participado. É isso.